Atenção, galera do Espiritismo. Aqui de novo a TV Tonhão em mais uma transmissão ao vivo para você. Para mais uma sequência de Espiritismo ao pé do ouvido. Lembramos que ontem tivemos a palestra na Casa do Caminho, proferida pelo nosso companheiro Damasceno Coutinho, Paulo e Estevão. Por motivo de força maior, de escala de trabalho, não pudemos estar presentes, mas temos recebido bastante e-mails elogiando a palestra, que dizem foi da melhor qualidade. Muito bem, Damasceno Coutinho. Lembrando que na próxima terça-feira teremos a nossa companheira Edi Costa falando do Carnaval na visão espírita. Muito bem, e assim nós vamos levando o nosso ciclo de palestra para o mês de fevereiro. Na última palestra do mês, o nosso companheiro Reinaldo Demétrios fará mais uma palestra relativa à época quaresma na visão espírita. E hoje, como já dissemos, agora nesse bate-papo, vamos ver a história de Judas Iscariotes. Esse ser que tem o seu nome atravessando gerações como o vilão da história, como o traidor do Cristo. Então, o Espiritismo ao pé do ouvido de hoje vai retratar a verdadeira história de Judas Iscariotes, sob o nome Judas Iscariotes, traição ou equívoco? É o que vamos ver. Judas Iscariotes, oi José Pinheiro, boa tarde, fique conosco e acompanhe que essa história é muito linda. Judas Iscariotes, apóstolo do Senhor, como o Evangelho nos ensina, tem o seu nome execrado e os séculos atravessados, coberto de ignomínia. Judas, em momento nenhum, buscou ser apóstolo. A ninguém ele pediu essa oportunidade, pois até pelo caráter que tinha, não era essa a sua vontade. Judas era um negociante, como nos dias de hoje a gente vê que usava de artimanhas, de artifício, nunca passou pela sua cabeça, em momento nenhum, Maria Aparecida, que está nos assistindo agora, ser um apóstolo do Cristo. Mesmo assim foi convocado por Jesus, segundo o Evangelho nos traz. Jesus afirmando em seguida, não vos escolhi os 12, e um de vós não é o próprio Satanás? Isso nos leva a uma reflexão de mostrar que Satanás não é um ser individual, mas é a tentação que está dentro de nós, o mal que está dentro de cada um de nós. Dessa maneira ele já se referia ao apóstolo Judas, como um dia se referiu a Pedro, quando ele disse, vai de retro, Satanás, também a tentação e não a um ser isolado. Então Jesus sabia quem era Judas, sabia também que ele iria falir, tanto que ainda na Santa Ceia, ele afirmou novamente, um de vós vai me trair. Carlas, você também está conosco nessa transmissão ao vivo. Se ele sabia que o Judas ia traí-lo, a gente começa a perceber que não pode ter havido traição. Jesus sempre soube de tudo, desde o momento que o convocou. Ora, para haver traição, é necessário que haja surpresa, a decepção de quem nos trai, e não dessa forma que a pessoa já sabe que iria ser traído. Porém, da mesma forma que Pedro e outros pescadores daquela comunidade, além do alfandegário Mateus, Judas também foi convocado por Jesus, na realidade, e atendeu de pronto, como todos os outros, a este chamamento. Pois para isso ele estava no mundo, para ser um apostólico exemplo. Nenhum de nós estamos aqui ao léu, estamos aqui à toa. Todos nós
dentro das nossas limitações, temos um projeto. E o projeto de Judas era esse: ser um exemplo para que as coisas acontecessem da forma como aconteceram. E aqui já podemos raciocinar, tranquila e serenamente. Jesus sabia que Judas iria fracassar. O Deus Pai não poderia se enganar pelo fato de ele ser onisciente. Além das profecias que já previam, centenas de antes disto acontecer. Por que Jesus o chamou então? Somente para vê-lo perecer? Se fora só para afirmar depois que melhor seria ele nem ter nascido, não teria sido melhor afastá-lo, já que o desejo de ser apóstolo não tinha dele partido? Se Jesus sabia disso tudo, por que o convocou? Por que o fez passar, e como passa até hoje, de geração para geração, sendo execrado de uma maneira pior do que todos os demônios? Não nos parece muito estranho Jesus se dá a tais penhores, já que logo em seguida ele daria a própria vida para salvar este tipo de pecadores? Como poderia Jesus, então, tal fato ter permitido, contribuindo para a perdição de um de seus 12 escolhidos? Lógico que Jesus não seria conivente com tamanha covardia, de incorporá-lo ao colégio apostólico, se sua futura ruína ele já previa. Atribuir tal atitude ao Senhor não passa de refinada heresia. Existia, sim, uma forte razão para Jesus o convocar, mesmo já sabendo o desfecho que ele iria provocar. Observemos a ficha do nosso pretenso réu. Além de ser ganancioso, Maria de Lourdes, que está nos assistindo, além de ser ganancioso e ambicioso, era cínico, descarado e belicoso, um dissimulado menestrel. Mais que reunido em um só espírito, os torna irregulares, impermeáveis à luz e das boas ações, na verdade. Jesus sabia de tudo isso. Se tornam impassíveis diante da emoção, frios e calculistas na realidade. E sob influência daquela ilusão, cauteriza a consciência com celeridade. Mergulhado na voragem da mais extrema materialidade, só aspiram à própria satisfação e os prazeres incontroláveis na verdade. Assim era Judas. Essa era a sua ficha, essa era a descrição do seu caráter. Acovardado diante da luta, acocoram-se no comodismo, contornando tudo que o perturbe ou ameace seus anseios e o seu sensualismo. Judas era um espírito cristalizado na ilusão, onde permaneceria eternamente, se não fosse a lei soberana que rege as criaturas humanas, a lei do progresso vigente. A lei que, se a gente não quiser ir por bem, vai por mal, que se a gente não quiser ir por amor, vai pela dor, que se a gente não quiser ir por vontade própria, é arrastado por ela. De repente, um imprevisto atira-o nas correntezas da prova, que o arrebatou incondicionalmente em suas ondas caudalosas, arremetendo-o contra os rochedos, para despertar suas faculdades, para abrir seus olhos para a luz, reabilitando-o para a santidade. Foi isso que ocorreu com Judas. Sua alma necessitava ser abalada, sacudida nos seus mais profundos fundamentos, sentir um choque profundo e violento, para ter sua consciência despertada. Kimberly Roque nos assistindo, Maria de Lourdes nos assistindo, muito obrigado para vocês. Jesus não previa a queda de Judas. Jesus anteviu a sua redenção,
Após o seu ato ignominioso, o arrependimento geraria o seu perdão. Por isso Jesus consentiu entre os apóstolos a sua inclusão, para que ele se submetesse à dura, porém necessária expiação. Depois de todas as oportunidades que o amor tinha lhe dado, seu estágio de amadurecimento já era muito, seu estágio de endurecimento, já era muito avançado. Necessitava de um remédio drástico e severamente amargo. Cumpriu-se em Judas a justiça divina, de cuja consumação emerge em seguida a misericórdia do mentor da criação, nos dando nova oportunidade pela dor da redenção. Pelo amor ou pela dor, o que importa, na verdade, é resgatarmos a lei infligida pela nossa ainda inferioridade. Lei, graça, justiça e misericórdia entrelaçam-se num só rito, na sábia urdidura redentora para a redenção de um espírito. Tâmara Pereira nos assistindo nesse momento. Obrigado, minha filha. É certo que Judas foi tentado. Jesus afirmou que Satanás o havia possuído. Porém, nenhuma influência externa dirime qualquer delito, servindo apenas como atenuante no dia do julgamento propriamente dito. Ninguém pode dizer que foi influenciado por algum espírito, que foi influenciado por algum demônio para justificar seus atos. Nós sempre seremos senhores de nossos atos, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e, tentando por qualquer forma que formos tentados, ainda temos o poder de dizer não vou fazer dessa forma. Por isso, é sempre nossa a atitude e não adianta terceirizá-la para ninguém. O tentador dominou Judas, agindo em suas fraquezas, na verdade, como o cinismo e o seu apego ao dinheiro, além de outras falhas de caráter. Os espíritos, segundo a visão espírita, só agem em cima de nossas fraquezas, daquilo que gostamos de fazer, nos empurrando para o delito, porque é assim a nossa índole, porque é assim o nosso caráter. Não existe espírito tão poderoso, Satanás, da maneira de poder que eu possa ter, que tenha poder de fazer aquilo que nós decidimos que não vamos fazer, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Falhas cujas raízes estão fincadas no nosso egoísmo. Com dinheiro pode-se comprar prazeres que acaba gratificando os nossos sentidos. Pelo egoísmo faz o indivíduo ouvido de mercador aos protestos de sua própria consciência, preferindo dar vazão ao desamor. Consideremos um outro fator, uma outra particularidade. A missão de Jesus não era bem entendida, nem pelos seus discípulos, nem pela comunidade, nem mesmo pelos apóstolos, que somente depois do Pentecostes despertaram para a realidade. Supunham todos eles que Jesus meios miraculosos empregaria para aniquilar o nepotismo romano e expulsar os invasores da Palestina. A mente humana acanhada e materialista não abarcava a grandiosidade da obra messiânica de Jesus, nem da libertação pela dor do Calvário e da cruz, para depurar os vícios e as paixões terrenas na realidade. Judas não fugiu a esta regra. Via em Jesus um místico ser, com poderes sobrenatural, aguardando apenas o momento ideal para dele se favorecer. Ilma Marchetti, nosso bem-vindo, nosso muito obrigado por estar nos assistindo nesse momento. Ao negociar com os sacerdotes para atrair os seus amigos, trair entre aspas, jamais poderia supor que ele permaneceria nas mãos do inimigo. Judas, além do lucro
Ele achava que ia dar uma mãozinha para Jesus poder se revelar realmente quem era e aniquilar o poderio romano. Esse era o entendimento, esse foi o equívoco de Judas. Vários episódios na sua convivência com Jesus contribuíram para ele ter esse entendimento. Judas um dia viu Jesus simplesmente desaparecer diante dos soldados que não poderiam lhe ver, em frente a um ângulo de um templo. Habituou-se a vê-lo sumir e reaparecer da visão dos apóstolos e dos discípulos. De repente perdiam-no de vista, procurando sem saber onde tinha ido. Por isso, várias vezes os soldados tentaram no prender e não conseguiu. Por isso que foi acordado com Judas, para que ele desse um beijo na face daquele que fosse Jesus. Não porque ninguém o conhecesse, mas porque de repente ele sumia da visão dos apóstolos, dos soldados, como várias vezes já tinha acontecido. Por isso foi acordado, aquele que Judas beijasse era Jesus. Por tudo isso é que Judas, quando aparvalhado viu Jesus sendo supliciado sem nenhuma reação, tresloucado, ele simplesmente sucumbiu. Judas sentiu seu corpo todo estremecer, sentiu nas entranhas do coração uma tormenta rugir, como se fosse um vulcão. Era descomunal o seu sofrimento, enorme a sua perturbação, a agonia que ele sentia naquele momento. Na linguagem humana não existe definição. Um vídeo passou então na sua mente. Parecia ouvir o mestre com brandura. Reviu ali os exemplos que ele repetia sempre com bondade e doçura. Relembrou os milagres de Jesus, que ele testemunhou na sua peregrinação. Tudo se desenhou ali diante dele num delírio febril da sua imaginação. Todo bem e todo mal praticado diante dos olhos de Judas repassou, aumentando ainda mais seu sofrimento o desfolhar da consciência daquele vil pecador. E sob a acusação da sua própria consciência, nele despertou as cordas do sentimento, habituadas à inércia, a vibrar agora em total descompassamento, lavrando em seu coração labareda de remorsos, na verdade. Sua razão já desperta a demonstrar toda a vileza da sua monstruosidade. Bevenuta Marrete está nos assistindo, o nosso muito obrigado. Seu corpo inteiro então se contorce, num paradoxismo de emoção e dor, causando-lhe tonturas e vertigens, iniciando-se ali, pela dor, a sua purificação. Executava-se ali a lei de Deus, que pontifica cada homem a seu termo. Sua própria consciência é o tribunal, é o homem julgando a si mesmo. Depois da justiça divina vem a misericórdia, que se sucede sobre a graça, na verdade. Judas hoje está regenerado nas sendas da espiritualidade. Jesus há muito já o amparou, o seu apóstolo desviado, da mesma forma que perdoou Pedro, que perdoou Paulo, também vítimas da fraqueza e do pecado, depois de sofrerem as consequências que lhe serviram como duro aprendizado. Amai os vossos inimigos, façai o bem a quem vos fazer o mal, orai por quem vos perseguem, é o que pregava o mestre divinal. Como não perdoaria Judas, acolhendo para a vida espiritual? Perdoa para ser perdoado. Com a medida que medirdes, serás medido. Não julgueis para não ser julgado. Não oprimas para não ser oprimido. Quem nos ensinou tudo isso jamais abandonaria um irmão, um pecador desgraçado que, ao arrepender-se do seu pecado, se fez merecedor do perdão. Aliás, que o pecado de Judas não pode ser considerado traição, pois tudo o que aconteceria, Jesus sabia de antemão. Se não houve imprevisto, não existiu traição.
Jesus veio por ele, pelos pecadores, pelas ovelhas perdidas de Israel. Os sãos não precisam de médicos. Foi por Judas, por você, por mim, que Jesus aqui desempenhou o seu papel. Por isso, não cabe, para quem tem esse entendimento, essa travessia de entre todas as gerações, desse vilão da história, que seria Judas, que ainda cabe na Semana Santa, a ser apedrejado, ter um boneco em seu nome estraçalhado, como se a justiça de Deus, diferente das humanas, não previsse o perdão, não perdoasse ninguém. A justiça humana, que é cheia de falha, dá a cada um somente aquilo que ele deve. Imaginem se um crime daquele que, ao ser assassinado na cruz, disse: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, iria continuar a punir Judas eternamente. Por isso, meus irmãos, muito obrigado pela atenção. Tamara, Ilma Maquete, Bevenuta, Carla Leonandian, todo mundo que nos assistiu nesse momento, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. E aqueles que não nos assistiram, vamos deixar gravado aí para o pessoal, de acordo com a sua folga, possa ir assistindo essa mensagem de um espírito amigo. Muito obrigado, boa tarde e até a próxima oportunidade.